E aí galera, sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós teremos a aula de metodologia do direito. Vai ser uma aula extremamente complexa, por isso que eu vou dividir em dois, porque os últimos vídeos aí, na semana passada, tava 20, quase chegando a 30 minutos. Então dessa vez eu vou diminuir um pouquinho o tranco, tá ok? E outra coisa, antes de começar, eu acho que quem já olhou as playlists já percebeu que eu mudei muitas coisas no canal QAB. Eu mudei porque eu vou criar canais auxiliares voltados a nicho. Então por isso que tem muita coisa que vocês não vão encontrar aqui, que era antigo do canal, vai estar em outro canto, que vão ser agora canais de nicho. Então significa que eu vou criar mais conteúdo e mais conteúdo para outros canais, tá ok? E é só isso, vamos começar a aula. Hoje nós vamos falar sobre essa primeira parte, o homem da natureza, a busca da verdade e o rigor do ceticismo e a verdade. Vai ser a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ficar com o método do direito, propriamente dito, e a explicação, compreensão e argumentação dialética, tá ok? Sem mais delongas, vamos começar logo a falar disso daí, antes que, senão daqui a pouco dá 20 minutos essa porra. Então vamos lá. Então nós já começamos com a ideia do homem e a natureza. Todo conhecimento científico ou filosófico pressupõe uma ordenação intencional da inteligência e da vontade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todo conhecimento, seja ele da filosofia ou dentro da ciência, dele vem de uma ordenação, ou seja, uma organização da sua inteligência e da sua intenção, que é a vontade. Isso aqui está muito claro, a natureza do quê? Você já sabe muito bem, livre-arbítrio. Se não fosse desse jeito, não haveria ordenação intencional dentro de uma inteligência e uma vontade para se obter uma resposta. Então existe uma liberdade aqui para que isso possa acontecer, porque a inteligência sem liberdade de usar essa inteligência não geraria o conhecimento filosófico nem o científico. Então é isso que vocês precisam prestar atenção. Para se existir o conhecimento propriamente dito da filosofia e do conhecimento, precisa existir liberdade dentro da inteligência. Porque se tudo é predeterminado, então significa que a inteligência não tem papel nenhum. Isso é um ponto muito importante. Então a sua inteligência ela existe só para nem ocupar espaço, né? Porque é algo abstrato. Ela só existe só porque está lá, jogado. Como se fosse algo idiota que botou lá, como se Deus tivesse colocado a inteligência por pura vontade. Bota essa porra aí mesmo. Bota essa porra aí. Não vai fazer falta nenhuma. Então esse é um problema. Quando a gente coloca a inteligência e a intenção e a vontade como algo substancial que não pode pensar por si só, nós criamos um robô. E nós vemos que a natureza ela não funciona desse jeito. Ela pode funcionar para seres que não possuem inteligência. Mas a partir do momento em que você tem inteligência, você tem livre-arbítrio. Entende como é que é complexo o negócio? Então vamos lá. Então essa investigação é capaz de permitir ao investigador alcançar um resultado dotado pelo menos de relativa certeza. Esse aqui é um ponto extremamente importante, porque aqui fala sobre a relativização das coisas. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Esse aqui é um ponto muito importante, porque daqui que vai sair um monte de zoeira. A relativização total vai sair uma zoeira fodida. Vocês vão ver dentro da aula de psicologia, e não é também por esse caminho. A relativização total, é por isso que eu falo, mano. Eu cansei de falar aqui nesse canal. Você precisa usar a sua inteligência. Isso aqui é um ponto. De tipo ver um negócio desse aqui, relativização da certeza, então nada é absoluto. Tudo é relativo. Também não é por esse ponto, caralho. Existem coisas que não pode ser relativizada. Tá ok? Existem coisas, como por exemplo, certas essências que elas não podem ser relativas, por causa da própria natureza delas. Agora outras coisas sim podem ser relativas. Esse é um ponto muito interessante que vocês podem estudar Parmênides e também podem estudar Heráclito. Porque os dois são... Puta que pariu, os dois é uma guerra do caralho. Porque um é relativista e o outro, ele é mais a questão de que existe uma verdade absoluta.
Isso aqui é um ponto interessantíssimo. Aí eu digo para vocês, qual dos dois estão errados? Nenhum dos dois está errado. Então nós chegamos num ponto muito interessante, que sempre aconteceu. Desde os primórdios da humanidade, nós buscamos entender o que é a verdade absoluta. E se existe uma verdade absoluta. Isso daqui é um ponto muito interessante. Porque tudo foi feito em busca dessa verdade absoluta. Se você vê a filosofia, ela começou desse jeito. A ciência também começou desse jeito, em busca de uma verdade. Embora eles tenham chegado num ponto em que eles não possam conhecer a realidade, como é o ponto atual, existe algo que é absoluto, que é a questão da essência. A essência das coisas é uma realidade absoluta. Mas o ser humano, ele, por ser um sistema complexo, como já falei dentro dos fenômenos, a verdade absoluta ela é um fenômeno complexo. Um fenômeno complexo que só pode ser se chegar a um ponto em comum. Quando eu digo isso daí, é porque a verdade absoluta a gente não conhece. Mas isso não significa que não exista verdade absoluta. Significa que a gente tem que ir até o ponto em que a gente chega o mais perto possível dessa verdade. E é através da sociedade. Então isso é outro ponto interessante que vai dentro. Aí a gente vai para um papo muito maior, que é a questão da lei da sociedade. Porque só através da lei da sociedade nós chegamos mais perto da verdade absoluta e da realidade. Aí nós temos aqui, disse que é uma verdade, ela é analítica, quando ela é evidente ou pode ser reconduzida por inferência a uma verdade evidente. Isso aqui foi o preceito da tutela de evidência que hoje existe dentro do novo Código de Processo Civil, que é a tutela de evidência. Existem coisas que a gente já pode saber por obviedade que é aquilo. Como, por exemplo, quando você vê o todo é maior do que a parte. É um exemplo que ele até dá no livro. A gente vê que é óbvio que isso é real. Não precisa nem de prova isso. Outra coisa. Dentro do estudo da aritmética, 1 mais 1 é 2. Isso é uma coisa também óbvia. Dentro do mundo da aritmética. Porque ali nós temos uma unidade mais uma unidade que vai gerar duas unidades. Ou seja, dentro do sentido da aritmética, 1 mais 1 é 2. Então aqui ele fala: sabem os senhores que uma verdade se diz evidente quando ela manifesta sua certeza no ato mesmo de que se enunciada, sendo como tal recebida sem contestação pelo espírito, graças ao que podemos denominar intuição intelectual. Então aqui ele fala que existem coisas que são irrefutáveis. Existem coisas que pela sua natureza são irrefutáveis. E aqui nós vemos de novo a intuição. Eu já falei nos vídeos lá do Bostil, a intuição. Aqui é a intuição intelectual. E o que seria a intuição intelectual? A intuição intelectual é aquilo que é. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Existem coisas que são. Você pode inventar qualquer coisa sobre aquilo, mas aquilo sempre vai ser. Não importa o que você quer. Porque tem muita gente que quer mandar na realidade. A realidade é isso porque eu acredito nisso. Mas existem coisas que são. Não importa o que você faça, as coisas serão. E é daquele jeito. Como, por exemplo, você pega um livro e fala: a realidade é do jeito que esse livro está falando. Aí quando você vai investigar, a realidade mostra coisas diferentes. Existem jeitos diferentes. Então existe uma complexidade dentro da realidade que não se encaixa dentro desse livro. Então significa o quê? Pela sua intuição intelectual, esse livro está errado. Mas se você não tivesse intuição intelectual, você vai tentar fazer com que a realidade se molde através desse livro. Aí nós temos problema, porque a realidade não é isso. E cada vez mais você vai se afastar da realidade em si, o fenômeno complexo da realidade. Então ele fala que existem casos que são evidentes, que é uma coisa evidente. Por ela ser evidente, não há necessidade de qualquer prova. E isso foi contemplado dentro do Código de Processo Civil novo. Então aqui nós temos a ideia da verdade analítica, analiticamente verificável.
E nós temos também as verificações sintéticas, ou a verdade sintética. Aí o que ele chama de verdade sintética? Isto é, a que subordinam suas hipóteses ao controle da experiência. E graças a processos de experimentação, isso é, experiências intencionalmente programadas e dirigidas, que os físicos ou os biólogos verificam em função de fatos observados o resultado de suas pesquisas. Então vocês estão vendo aqui uma diferença entre a verdade sintética, que é aquilo que a gente testa, e a verdade analítica, que ela é uma verdade mais, vamos dizer assim, subjetiva, que é uma questão de intelecto, mais sobre observação da natureza e questionamento. Um ato reflexivo, ele é uma verdade analítica. Mas aqui também mora um perigo. De todas as verificações, a verdade analítica ela é extremamente perigosa. Entendeu? Então vamos verificar aqui a verdade analítica. Ora, a lógica, que estuda as relações de inferência entre as proposições, bem como a estrutura e a validade dessas relações. Pertence, assim como as matemáticas, ao tipo de conhecimento analiticamente verificável, como eu falei anteriormente, sem recurso, pois, de dados da experiência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não importa a sua experiência, mas sim importa a lógica. O estudo da lógica é o que importa dentro da verificação dessas relações e esse conhecimento, porque ele é analiticamente verificável através do estudo da inferência, das proposições e da estrutura e a validade. Isso aqui é um ponto extremamente interessante, porque a estrutura lógica ela depende da organização mental. Se você não é uma pessoa mentalmente organizada, você não vai conseguir ter lógica. Isso aqui é um ponto interessante. Não está aqui no livro, mas é uma coisa para você se pensar. Se eu não tenho uma lógica, não consigo ser lógico, isso significa que eu sou uma pessoa desorganizada. Tem algo na minha cabeça que faz eu não ser lógico o suficiente. Então existem problemas emocionais que tiram a minha lógica. É aquela questão lá dos 300. Dos 300 pontos lá do mínimo ceticismo viável. Vamos ao outro ponto aqui. Isto, porém, não significa que as ciências sociais sejam destituídas de certeza. Esta é obtida mediante ao rigor do raciocínio. Aqui ele está dizendo que o que é o rigor do raciocínio é uma metodologia. A objetividade da observação dos fatos sociais e a concordância dos seus enunciados. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que as ciências sociais elas têm a sua certeza diferente das matemáticas, que é algo que pode ser autoevidente, mas aqui existe um raciocínio que ele é objetivo dentro daquela observação dos fatos sociais. E ela precisa concordar com os enunciados de forma totalmente restrita, vamos dizer assim. Não pode haver contradições. Então, o raciocínio ele precisa ser concordante e objetivo. Quando uma ciência social obedece às exigências ora apontadas, ela estabelece princípios e leis. Então aqui é um ponto interessante. Só podem existir princípios e leis de um raciocínio objetivo e que não tenha contradições. Você não pode estabelecer leis ou princípios que sejam discordantes com a objetividade e a natureza. Não são leis de causalidade, como a física, mas leis de tendência. Isto é, leis que se asseguram um certo grau de certeza e previsibilidade, visto que se basearem em dados estatísticos e probabilísticos, ou por terem sido estabelecidos com rigor à vista da observação positiva dos fenômenos ou fatos sociais. Então aqui é outro ponto interessante, porque ele fala aqui sobre leis de tendência. Leis que você tende, não é propriamente a lei da física que vai acontecer, eu já falei isso daí pra caralho. O mundo físico é aquele mundo em que você, em determinada coisa, determinada ação, vai acontecer os mesmos fenômenos. Isso aqui é dentro das ciências naturais, que é a ciência da física, da química, etc. Mas agora, dentro do mundo cultural, você só pode fazer leis de tendência. O que são leis de tendência? Significa que você tende, mas não significa que você vá fazer em determinada coisa. Isso aqui é outro ponto interessante. Leis do mundo cultural e leis do mundo mental são leis de tendência. Leis que asseguram um certo grau de certeza e previsibilidade,
visto que se baseiam em dados e estatísticos e probabilísticos, ou seja, são probabilidades e podem ser estabelecidas com esse rigor, porque é uma observação positiva dos fenômenos e fatos sociais. Isso aqui é um ponto interessante, porque tem gente hoje em dia que acredita por causa da natureza do id, a natureza do id vai fazer você ficar louco, ou então a natureza da sociedade vai te corromper. Isso são leis de tendência. Isso aqui é um ponto interessante. A gente termina o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Na próxima aula a gente vai falar sobre o rigor do ceticismo e a verdade. E os outros aqui, que eu acho que vai dar uns três vídeos para a gente conseguir botar todas as partes aqui, porque essa é uma das partes mais complexas do livro de Miguel Reale, porque aqui ele fala muita coisa sobre a verdade, sobre a natureza, etc. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.